O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a psicóloga Ana Colette. Ela nos fala aí sobre a ansiedade e depressão em época de isolamento. Olá, boa tarde, doutora, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp e já faço a pergunta sobre o aumento, dos profissionais de saúde mental na pandemia. Houve isso? Houve situações, então, seja de ansiedade, depressão nesse público? Sim, boa tarde a todos. Houve um aumento muito grande, né? A gente teve agora, a gente está vivendo um momento muito atípico, onde as perdas estão muito grandes, a gente está vivenciando aí um luto coletivo. Então, a saúde mental de todos nós está sendo afetada. E a gente sabe que a ansiedade e a depressão são hoje aí os transtornos com mais evidências no mundo todo. Então, a gente teve aí um aumento significativo, por isso é muito necessário que a gente possa estar atento a todos os sintomas que forem evocados, observando aí o nosso corpo e verificando na nossa psique como é que estamos e se a gente reconhecer algum desses sintomas, procurar um profissional o quanto antes, para que a gente possa começar a se tratar e que esses sintomas não cheguem em nenhum momento e se tornem patológicos. Doutora, falando um pouco sobre perdas, né? 91 mil famílias perderam aí pessoas queridas e tal. É natural que haja, né, um período aí de recuperação, de depressão. Qual que é o conselho que a senhora dá para essas pessoas que perderam parentes, entes queridos aí durante a pandemia? Então, a gente precisa fazer o movimento do luto, ele é muito importante, principalmente agora em que esse luto ele está sendo um pouco diferenciado, porque a gente não pode passar por esse movimento tão importante, né, que é a despedida desse ente querido. Então, a gente indica que a pessoa possa entrar num processo terapêutico e fazer isso de uma forma simbólica, expressando-se através de cartas, né? Entrando em contato com todo esse sentimento que provavelmente ela não teve tempo de fazer esse entendimento, porque o processo é muito rápido. Então, é preciso que as pessoas, que toda a família se cubra aí de um processo emocional, tenha um acesso a profissionais e possa reestabelecer a sua história o quanto antes, porque a gente sabe que reprimir os sentimentos num futuro próximo pode voltar com uma propriedade muito grande. Então, é preciso entrar no processo do luto o quanto antes. Doutora, nesse momento que a gente está tão preocupado com a limpeza da casa, a limpeza dos objetos, limpeza e limpeza o tempo todo falando sobre isso, higienização, isso pode causar outros distúrbios, por exemplo, toque, trazer uma ansiedade, mas já uma ansiedade que necessita de tratamento, pode desenvolver doenças? Sim, o que acontece é que a gente fica muito preocupado com o contágio e é necessário que a gente tenha realmente uma preocupação, né? Porque estamos num período pandêmico. Só que o que acontece é que, silenciosamente, as questões da nossa saúde mental, elas vão se evidenciando e a gente não vai se preocupando com isso. Então, a gente pode ter, por detrás disso tudo, um movimento de ansiedade se formando e a gente não observando isso que está acontecendo. Então, a gente pode sim ir desenvolvendo aí alguns transtornos, os quais já poderiam estar sendo construídos na nossa psique desde anteriormente, mas agora, com todas essas perdas, com as situações emergenciais que estamos vivenciando, elas nos colocam diante aí de situações em que há uma necessidade de desenvolvermos ferramentas emocionais para lidarmos com isso. E nem sempre todos nós estamos aptos a fazer isso de uma maneira tranquila. Então, é muito necessário nesse momento que todos nós estejamos nos observando, sem nenhum preconceito e sem a necessidade de passarmos uma imagem, né, nossa, de fortaleza, de estarmos sempre positivos.
É preciso que a gente se olhe com muito carinho e olhando mesmo com esse olhar assim de como eu estou. Eu ultrapassei o meu limite, eu estou muito irritado, eu estou muito ansioso, muito temeroso. Se eu realmente percebo que eu estou assim, já é hora de procurar uma ajuda, porque diante de tudo isso que estamos enfrentando, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão realmente bastante descontrolados. Então, a gente precisa estar o tempo todo se olhando e não negando os nossos sentimentos. Aquela sensação de estar enjaulado, doutora, né? De estar em casa o tempo inteiro, de fazer sempre as mesmas atividades. Eu lembro que no começo todo mundo resolveu arrumar a casa nos mínimos detalhes, né, Priscila? Resolveu arrumar aquela gaveta ou aquela despensa que está lá cheia de coisas, de caixas e tal. E aí todo mundo fez isso. Ah, que bacana, vou ficar em casa, vai ser ótimo esse período, vou ter aí, ficar perto dos meus filhos, animais, enfim. Depois disso passou, e aí hoje as pessoas estão se sentindo presas, né, em casa, não tem o que fazer muitas vezes. E aí, doutora, nesse momento bate a sensação da depressão. E aí, como que a pessoa pode se livrar disso, assim? Por exemplo, assistindo, fazendo exercícios, buscando, enfim, uma outra forma. O que é possível fazer para se livrar dessa sensação de enjaulamento e da possível depressão? Até para completar essa pergunta, doutora, complementar, na verdade, até a diferença entre a tristeza, a preocupação e também já a depressão, né? Quando que... É um como limite, é um limite tênue. tênue. E como a gente consegue identificar? Sim, é um limite bastante tênue e que a gente deve estar atento. A depressão, a tristeza, vamos falar primeiro dela. O que acontece? É uma sensação que todos nós já passamos algum dia. Ela é, por algum motivo, ela é circunstancial. Então, a gente perde um emprego, a gente perde um ente querido, mas a gente encontra recursos dentro de nós mesmos para lidarmos com esse momento. A gente não vai deixar de fazer nada do nosso dia a dia, a gente pode até diminuir a nossa vontade, fazer até com o humor um pouco modificado, mas a gente continua na nossa funcionalidade. Agora, já a depressão, o que acontece? Ela é uma doença. Então, ela vai minando a minha energia. Eu passo a me sentir incapacitado para o meu dia a dia. Eu vou começando a formar uma autoimagem minha muito difícil. Eu já começo a me sentir pesarosa. Tudo para mim começa a ter uma dificuldade, um peso muito grande. E eu já me enxergo, assim, num grau comparativo com o outro, muito inferiorizado. Eu já não é uma coisa mais circunstancial, já é todos os dias eu me vejo de uma maneira muito triste, eu tenho pensamentos suicidas. É aquela questão mesmo de me falta energia para a vida. Então, é diferente da tristeza nesse sentido, porque ela é contínua, ela está sempre comigo e ela modifica o meu jeito de ver a vida. A tristeza, ela tem um fator predominante, por algum motivo específico, e a depressão, ela já me faz ver a vida de uma forma nublada, é como se eu estivesse com um óculos que me deixasse ver a vida com aquela lente. E o que acontece? Agora, nesse momento, as pessoas que já possuem essa doença, a depressão, elas estão passando por um momento muito significativo, porque todos nós estamos com dificuldade, porque realmente estamos sofrendo aí, estamos vivendo no limite, vamos dizer assim, né? Como vocês mesmos trouxeram aí, estamos com todas as nossas questões, a liberdade, né? O que era interessante, as nossas questões que a gente tinha como prazer, elas foram muito diminuídas. Então, a gente precisa resgatar de alguma maneira, a gente precisa agora da nossa criatividade para poder lidar com esse momento. Então, se a gente não pode sair às ruas, ir ao cinema, a gente precisa agora criar esse movimento de alguma forma, para que a gente possa
estabelecer uma rotina mais saudável. Então, se eu não posso fazer algo fora, eu tenho que fazer algo por mim. Assim, nós estamos sendo quase que convidados pela vida a olhar para dentro de nós e buscar novas soluções. Não dá mais para a gente vivenciar sem buscar o que é preciso para que a gente possa se transformar. Então, se antes eu conseguia fazer o meu prazer olhando mais para fora, nesse momento agora eu tenho que buscar essas características e transformar a partir de mim mesmo. Então, estabelecer novas formas e recursos a partir da criatividade. Como é que eu posso criar isso? Dentro da minha casa, eu posso me expressar de alguma outra forma, eu posso desenvolver recursos, eu posso cantar, dançar, pintar, fazer alguma coisa online, uma festa online. É preciso que a gente busque esse prazer, né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, se eu também, uma outra questão muito importante, se eu ver que eu estou no meu limite, eu preciso parar, eu não posso extrapolar os limites com essa ideia da invencibilidade nossa, de achar que a gente pode chegar nas nossas emoções e de que vamos continuar sempre bem. A gente precisa parar de passar essa imagem de que está tudo bem e começar a nos autoconhecer e ver que estamos num momento muito difícil e que precisamos, sim, modificar as nossas emoções e pedir ajuda quando for preciso. Tá certo, muito obrigado. A doutora Anne Colletti, que falou aí sobre ansiedade e depressão em época de isolamento. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Bem,